Estamos no quarto domingo do tempo do Advento, o último domingo antes da grande solenidade do Natal do Senhor. O tempo do Advento é tempo de nós nos prepararmos para recebermos o Senhor, tempo de nós nos prepararmos para acolher o nosso Salvador. E como nós sabemos, a vida eterna consiste em conhecermos o Pai, conhecermos a Deus e aquele a quem Ele enviou. E esta é a missão que Jesus veio cumprir, veio para poder revelar a si mesmo, veio para poder revelar ao ser humano, a cada um de nós, aquele que é Deus. De modo que neste período de preparação, nós devemos nos preparar buscando conhecer melhor não só Jesus Cristo, mas conhecer melhor todos os mistérios que estão em torno de Jesus Cristo, todos os mistérios que o envolvem. E um dos grandes mistérios que envolve a presença de Jesus em nosso meio é a sua família, aquela que nós chamamos de Sagrada Família, sagrada por ter o próprio Jesus nascido ali naquela família. Jesus nasceu de uma mãe, nasceu de um pai, nasceu de uma família mais ou menos semelhante a nós. Nasceu de uma família que ele escolheu nascer. Nós ouvimos na primeira leitura da missa de hoje uma profecia de Isaías, onde o profeta anuncia que uma virgem escolhida por Deus havia de dar à luz. Entendamos o que acontece aqui. O profeta Isaías, em nome de Deus, diz para Acás que Acás deveria perguntar a Deus aquilo que ele, Acás, deveria fazer. Mas Acás, muito parecido com muitos de nós, pensa consigo: não vou incomodar a Deus, porque afinal de contas, já sou adulto, eu já sou rei aqui e eu sei resolver os meus problemas sozinho. Sei dar conta das minhas obrigações. Então dá uma justificativa aparentemente muito bonita: não vou incomodar a Deus, não vou incomodar as pessoas, né? Aparentemente muito piedoso, muito preocupado em não incomodar o Senhor. Mas muitas vezes, se pararmos para ser um pouco sinceros, nós também fazemos assim. Temos medo de rezar, temos medo do silêncio. E por que temos medo do silêncio? Porque o silêncio nos incomoda, porque o silêncio nos faz refletir. O mundo moderno é tão barulhento porque foge de si. E ao fugir de si, olha a consequência que nós encontramos na sociedade moderna. Pessoas que não conseguem se encontrar, porque têm medo de se encontrar consigo, têm medo de ouvir a sua consciência, mais ou menos como este homem aqui. Não queria ouvir a voz da sua consciência, muito menos desejava escutar a voz de Deus, não queria conselho de ninguém. E dá uma justificativa. Mas, pelos lábios do profeta Isaías, responde a ele: mesmo que você não peça um sinal de Deus, Ele dará um sinal, porque é desejo de Deus se revelar, é desejo de Deus se comunicar conosco. E ainda que você não peça um sinal, Ele dará um sinal, e o sinal será que uma virgem conceberá. A virgem que concebe é Maria, escolhida por Deus já antes do profeta Isaías anunciar aquilo que acontecerá anos depois. A Virgem Maria concebe por obra do Espírito Santo. O anjo Gabriel lhe aparece, lhe comunica que havia sido ela a escolhida do Pai. Prontamente Maria responde: eis-me aqui, que se cumpra a tua palavra na minha vida. Pronto, este é o sinal. A Virgem concebeu. E o mundo moderno precisa redescobrir isso. O sinal da presença de Deus está na Virgem Maria, porque ela é o sinal de Deus. Ela é aquela que traz a pessoa de Deus. Sem Maria, sem a mãe, não existe o Filho. Sem Maria, não existe a presença de Jesus em nosso meio. Sem a mãe,
nós não poderíamos contemplar o Filho. Esta é a primeira grande lição da liturgia de hoje. Mas existe uma segunda lição, porque não foi só Maria a escolhida do Pai para que pudesse gerar o seu filho, também José foi escolhido por Deus. E nós encontramos neste Evangelho a vocação de José. Maria comunica a José que ela seria a mãe do Salvador, e José, conhecedor de toda a Sagrada Escritura, homem piedoso, homem temente a Deus, ele sabia que havia várias profecias que anunciavam a virgindade de uma mulher capaz de, por graça de Deus, gerar um filho. Ele sabia que não poderia ser uma outra mulher senão aquela que estava prometida a ele. Ora, ninguém conhecia melhor Maria senão Ana, Joaquim, os seus pais, e depois de Ana e Joaquim, José. Ninguém conhecia melhor Maria, depois dos seus próprios pais, José. E por isso se apaixonou por ela, e por isso desejava passar a vida, o restante de sua vida, ao lado daquela mulher, toda formosa, toda santa, toda pura, toda imaculada, toda bela. Quando a Virgem diz a ele que ele seria o grande responsável pela educação daquele que ela trazia no ventre, José teve medo. É bem verdade que muita gente interpreta de forma equivocada o Evangelho que nós acabamos de ouvir, pensando que José, em algum instante da sua vida, tenha desconfiado de Maria, mas isso não é verdade. Em nenhum instante, um só lapso de segundo, José teria duvidado da integridade, da santidade, da honestidade e fidelidade de sua esposa. E por que razão? Encontramos a razão no Evangelho que acabamos de ouvir. Mas, como sempre digo, nós católicos não podemos interpretar o Evangelho somente considerando os versículos que os nossos olhos percorrem. É preciso entender cada versículo, cada perícope, cada parte do Evangelho, à luz de todo o conjunto da Sagrada Escritura. E quando olhamos este Evangelho dessa forma, nós entenderemos que ele contém alguns detalhes de fundamental importância para a nossa fé. O primeiro, quando José tem o seu nome pronunciado neste Evangelho, disse assim: ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, e ele recebe um adjetivo, recebe uma virtude, era justo. José era justo. Mas o que significa ser justo? Ser justo, na época de José, na época de Jesus, era diferente da ideia que temos de justiça hoje. Hoje, quando se fala em justiça, se pensa, justiça é dar ao outro aquilo que lhe é de direito. Não é esse o conceito de justiça? Talvez tenha aqui alguns advogados. Justiça hoje, basicamente, em poucas palavras, é isso: dar ao outro aquilo que lhe é de direito. Mas na época de José, o conceito de justiça era um pouco diferente. Justiça era observar a lei, observar os mandamentos de Deus. Justo é aquele que é fiel a Deus. Isso é ser justo. Aquele que é fiel a Deus é justo, porque aquele que é fiel a Deus sabe aquilo que é o certo e pratica aquilo que é o certo. Por praticar aquilo que é o certo, por praticar a vontade de Deus, ele então recebe o título de justo. São poucos os homens ao longo de toda a Sagrada Escritura que é chamado de justo. Muito mais do que um mestre da lei, é diferente o mestre da lei. O mestre da lei, tantas vezes criticado por Jesus, era aquele que às vezes manipulava a lei para que ela pudesse vir em seu benefício. Em benefício próprio, os mestres da lei, eles utilizavam a lei que convinha. E Jesus vivia criticando aqueles homens e dizia: mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque vocês articulam as coisas de acordo com aquilo que convém. José não. José conhece a Deus, deseja ser fiel a Deus, deseja responder a Ele. Ora,
Era prescrito na lei antiga que se a esposa ou se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Existe uma outra passagem do Evangelho onde uma mulher foi pega em adultério e levaram aquela mulher até Jesus e disseram a ele: Jesus, a lei prescreve que esta mulher seja apedrejada. Nós devemos apedrejar ou não? Qual foi a resposta de Jesus? Alguém se lembra? Jesus não disse sim, pode apedrejar, ou não, não pode apedrejar. Jesus não respondeu dessa forma tão simplória. Jesus não negou a lei prescreve, sim, deve apedrejar, e eu não posso negar a lei. Então Jesus, sem negar a lei, diz para aqueles homens: ok, aqueles então, dentre vocês, que não tiver pecado algum, cumpra a lei. Em primeiro lugar, apedreje a mulher, porque a lei prescreve dessa forma. Então, por examinar a consciência, saíram um por um. A lei prescrevia isso. E José era justo, deveria ter cumprido a lei se ele tivesse desconfiado da pureza de sua esposa. Mas qual é o fato aqui? José, ele sabe, se ela tivesse cometido qualquer pecado contra mim, se ela tivesse feito qualquer coisa de errado, em nome da justiça, porque senão o Evangelho não iria chamá-lo justo, mas como o Evangelho continua chamando José de justo, é porque José sabia: a minha esposa em momento algum me traiu. Além do mais, eu conheço todas as profecias, eu sei que não existe outra mulher no mundo, e eu sei que o tempo está abreviado, eu sei que está chegando a plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos é agora. Eu sei, mesmo antes de você me disser, ao te ver grávida, eu sei que este que você tem em seu seio é aquele que veio para poder salvar a humanidade inteira. E em nenhum momento disto eu tenho dúvida, mas eu tenho medo. E qual foi o medo de José? Vocês que são pais, vocês que são mães, pergunto: é fácil hoje educar um filho? Talvez colocar um filho não seja tão problemático, mas educar um filho hoje é fácil? Se imagina na época de Jesus. Hoje somos cristãos e mesmo sendo cristãos, vivendo numa sociedade que diz amar a Deus, vejo dificuldade. Pense na época de Jesus, quanta dificuldade José teria que enfrentar. Pensa consigo, José: eu não sou capaz de dar a este menino a educação que ele merece. Eu não sou capaz de assumir essa responsabilidade. Como tantos profetas no Antigo Testamento, Jeremias disse: eu não sei falar, sou apenas uma criança. Moisés disse que era gago, e tantos outros deram tantas justificativas, pensando não ser para si aquele chamado, aquela vocação. Mas José, como foi escolhido por Deus, José não é um homem qualquer, aquele que foi escolhido dentre todos os homens para que pudesse educar o filho do próprio Deus. Sabemos disso ainda no Evangelho de hoje por uma outra razão. José recebe um outro título neste Evangelho. José também é chamado de filho de Davi. E o que significa ser filho de Davi? As profecias diziam, e José sabia disso, as profecias diziam que do trono de Davi nasceria o Salvador. Da descendência de Davi nasceria um rei que iria governar com justiça, com verdadeira justiça, e que iria salvar o seu povo e que iria trazer a paz. Quem dá a descendência de Davi para Jesus não foi Maria. Se nós pegarmos um outro evangelho, desculpa, Deus me perdoe, mas é um evangelho muito chato da gente ler, que fulano gerou Beltrano, que gerou não sei quem, que gerou não sei o outro, que gerou mais, e vai gerando,
Eu duvido que você em casa, alguma vez na vida, já leu este evangelho, né? Eu faço um desafio, né? Eu de vez em quando leio, tentando entender, pesquisando quem são aquelas pessoas que estão ali. Vale a pena. Se você pegar em um dos evangelhos, vai estar escrito ali que de fulano até Beltrano são 14, de Beltrano até Tatrano são mais 14, e deste até José mais 14. Preste atenção. Nós utilizamos para poder falar os números, né? 1, 2, 3, 4, escrevemos os números do jeito que a gente sabe escrever, com o alfabeto latino. Nós poderíamos fazer a numeração também com algarismos romanos. Os algarismos romanos não são escritos com 1, 2, 3, mas são escritos com I, X, V, não é? Ou então C ou algumas outras letras, certo? São escritos com as letras, o algarismo romano, mas com letras também, né, em latinas. Mas a numeração em hebraico, ela é semelhante à numeração romana, porém não com I, V, X, C e por aí vai. É feita com letras do próprio alfabeto. De modo que a palavra 14 se escreve com as mesmas letras que se escreve Davi. Sabia disso? De modo que de fulano até Beltrano são Davi. De Beltrano até Tatrano, Davi. E de outro até José, Davi. Porque Davi e 14 se escreve da mesma forma, com as mesmas palavras. Se alguém chama Davi aqui, pois é, seu nome é 14, né? Escrito em hebraico, né? Desculpa a piadinha. Mas enfim, aquela genealogia mostra a descendência de Davi. José é o verdadeiro descendente de Davi, de todas as formas. E ele sabia, é agora, que o Filho de Deus, ele vai se encarnar. Não existe outro, sou eu, mas eu tenho medo. Eu preciso que Deus me ajude, porque como eu vou assumir tamanha responsabilidade? Sou um pobre carpinteiro, como é que eu vou dar educação? Como é que eu vou fazer com que esse menino cresça? Como é que eu vou fazer com que esse menino cumpra a sua missão? E por isso foi necessário, enquanto ele pensava em deixar Maria em segredo, porque pensava ele não ser capaz, foi necessário que o anjo lhe aparecesse e lhe dissesse: José, filho de Davi, é você mesmo, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque aquele que ela concebe é obra do Espírito Santo, e não tenhas medo, o mesmo Espírito que concebe em Maria, o mesmo Espírito que é derramado em Maria é também derramado em você, José, porque deu a ela a graça para ser mãe virgem, e dá também a você, José, a graça de ser pai sem ser o pai natural. É você, José, que vai educar o meu filho. É você, José, que eu escolho para poder defender o meu filho, para proteger o meu filho. É você, José, e não tenhas medo, eu estarei contigo e eu te darei todas as graças para que você cumpra a sua missão. Meu irmão, se tantas vezes nós nos comportamos como lá Acás, na primeira leitura, dando justificativas para não perguntar a Deus aquilo que Ele deseja de nós, também, algumas vezes, nós nos comportamos com o mesmo medo ou receio de José, mas com uma diferença. Quantas vezes nós não queremos ou temos medo de assumir a nossa vocação cristã? José teve medo de assumir, né, a responsabilidade para educar o Filho de Deus. Mas quantas vezes também nós temos medo de educar este mundo aí fora, segundo os critérios do Evangelho? Nós também recebemos o mesmo Espírito no dia que fomos batizados. Nós também recebemos o mesmo Espírito no dia em que fomos crismados, para que possamos levar a pessoa de Jesus, defendendo a pessoa de Jesus nessa sociedade. Quantas pessoas falam tão mal de Jesus
E de que modo falam mal? Olha, parece que estão falando bem, mas deturpam completamente o ensinamento de Jesus, a doutrina de Jesus. E somos nós que devemos defender Jesus, somos nós que devemos, como São José, defender a Virgem Maria. Quantas pessoas criticam tanto a Virgem Maria nessa sociedade que a gente vive? E quantas vezes nós temos medo ou covardia de se levantar para poder defender aquilo que nós acreditamos? José, no início, no primeiro momento, teve receio, mas quando o anjo lhe apareceu e disse a ele: não tenhas medo, prontamente lá estava José. Como sacerdote, digo a você, meu caro amigo, não tenha medo, este mundo depende de nós. Essa semana iremos celebrar o grande Natal do Senhor. Nós temos a responsabilidade semelhante à de José. Somos nós que devemos educar este mundo. E a palavra educar poderia ser traduzida por evangelizar. Evangelizar, formar Cristo na consciência e na vida dessas pessoas que estão perdidas nessa sociedade. A responsabilidade é minha, que sou padre, porque recebi o Espírito no sacramento da ordem, mas também cada um de nós recebemos no sacramento do batismo e ainda mais no sacramento da crisma. Não podemos fugir da nossa vocação. Nós temos um chamado, temos uma responsabilidade, e um dia Deus irá nos pedir conta. E aí você, o que fez com o chamado que eu te fiz? Qual foi a resposta? Por que você não falou de mim lá na sua casa? Por que você não falou de mim lá no seu trabalho? Por que você não me defendeu lá onde você passa boa parte do seu dia? Por que você se escondeu? Estamos nos preparando para o Natal. No dia do Natal, qual é a nossa preocupação? Será que ainda estamos preocupados com o Papai Noel? É bom que se preocupe sim, o Papai Noel faz parte de uma tradição, tá bom. Será que a gente não pode se esquecer, mais importante do que qualquer outra coisa é a presença de Jesus. E o nosso Natal precisa ser um Natal verdadeiramente cristão. A presença de Deus precisa reinar ali, e só reinará se nós tomarmos a consciência de que nós temos uma vocação semelhante a de José, defender Jesus e levar Jesus para todas as pessoas que nós conhecemos. Que neste último domingo do tempo do Advento possamos clamar ao Espírito: vinde, Espírito Santo, vinde sobre mim, sobre a minha consciência, sobre o meu medo, para que eu possa falar de Ti para todas as pessoas às quais eu me encontrar, e que neste Natal eu permita que o Senhor nasça na vida daqueles que convivo, que eu permita que o Senhor possa reinar na vida das pessoas, e só reinará se nós falarmos dele. Se José não tivesse protegido Jesus, talvez ele tivesse morrido antes de ter cumprido a sua missão. Se nós não cumprirmos a nossa missão, Deus não chegará ao coração das pessoas. Que Nossa Senhora, que São José nos ajude a assumirmos aquilo que é próprio de cada um de nós, a nossa vocação cristã missionária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.